Seja muito bem-vindo ao meu pedaço de mato e esse é o primeiro vídeo do nosso projeto 7 passos para começar do zero uma horta em casa, aqui comigo do meu pedaço de mato. Vamos juntos nessa. E eu já adianto que o vídeo de hoje é o vídeo mais importante para garantir que você não faça um investimento furado, para garantir que esse seu investimento na horta dê certo. Então preste atenção que eu já vou te explicar por quê. O vídeo de hoje, o primeiro passo se refere ao ambiente, se refere ao local que você vai escolher aí na sua casa, no seu apartamento, enfim, na janela, no cantinho que você tem para começar a sua hortinha. Por que que eu te digo isso? Eu estou falando da oferta de sol, principalmente da oferta de sol direto. Ela é imprescindível se você tem vontade de começar uma horta. E no post de hoje eu comentei lá na legenda um pouquinho de como funciona e como que as plantas são divididas, né, de acordo com a sua necessidade de horas de sol direto durante o dia. São 3 divisões e eu vou comentar rapidinho sobre elas para depois explicar por que é importante você saber disso. A primeira divisão são as plantas de sol pleno. A maioria das hortaliças se encaixa nessa categoria, tá? São plantas que vão precisar aí, durante o dia de pelo menos 5 horas para mais de sol direto, aquele sol que bate diretamente nelas, aquele sol que quando bate na gente esquenta a pele, sabe? É desse sol que eu tô falando. Esse é o famoso sol direto e as plantas de sol pleno precisam de pelo menos 5 horinhas deles. A segunda categoria são as plantas de meia sombra. São plantas que vão precisar aí de sol direto entre 2 até 4 horas de sol direto durante o dia. Tá? Lembrando que esse sol pode ser o sol da manhã ou pode ser o sol da tarde, não importa, é importante que seja sol direto. Essas plantas, elas abrangem algumas hortaliças, mas uma minoria. E por último, as plantas de sombra, tá? As plantas de sombra não são plantas que sobrevivem no escuro. Todas as plantas precisam de luminosidade. O que acontece com as plantas de sombra são plantas que vão estar aí precisando de sol direto no intervalo de 0 até 2 horas. Como assim 0, Edu? Ela não precisa de sol? Ela precisa de sol. Ela não necessariamente vai precisar de sol direto, ou seja, ela vai precisar de sol indireto, que é aquela luminosidade do sol. Não é quando o sol bate diretamente nela, mas ela vai precisar ter contato com a luminosidade solar, tá? Isso é imprescindível, não tem planta que sobrevive sem luminosidade solar. O que acontece nessas plantas é que elas são aquelas plantas que a gente consegue cultivar dentro de casa. Talvez você já conheça algumas, mas infelizmente no ramo das hortaliças elas estão mais entre a primeira e a segunda categoria. Por que que é importante você saber disso? É importante saber disso porque a sua tarefa de casa de hoje é você identificar aí no cantinho que você quer plantar, no seu pedaço de mato, qual que é a disponibilidade de horas de sol direto que você tem. Se você se encaixa na primeira categoria, ou seja, se você tem a possibilidade de ter plantas de sol pleno, se no local onde você vai plantar bate de 5 ou mais horas de sol direto, ou se no local que você vai plantar está entre 2 a 4, ou se está entre 0 e 2 horas. Definindo isso, você não vai errar na hora de escolher o cultivo, você não vai errar na hora de plantar alguma coisa que precise de menos ou mais horas de sol. Então é muito importante, fica aí essa tarefa como o primeiro passo, defina, analise, preste atenção e marque. Olha, no local onde eu moro, no meu apartamento, aqui na minha janela, na minha sacada, na minha casa, no cantinho que eu tenho, bate mais de 5 horas de sol direto todos os dias, tá? Então, você consegue plantar praticamente tudo aí na sua casa. Edu, como é que eu vou fazer? Você tem alguma dica para eu fazer, para eu medir isso? Como é que eu vou medir a quantidade de sol? Bom, eu até tenho uma dica, tá? A maioria das pessoas faz tudo no olhômetro mesmo, ela olha ali e marca mais ou menos a hora que tá batendo o sol, até que horas dura, e ela sugere ali, seja pela manhã ou seja pelo final da tarde, ela chega a um número de horas. Porém, um truque que você pode fazer é tirar foto, tá? Você vai tirar a foto do ambiente de manhã, depois você tira a foto durante a tarde e aí você consegue medir como é que funciona
como é que vai essa mudança, esse crescimento da sombra, esse movimento solar, até que hora que ele dura, até onde bate. Porque às vezes o local que tem sol pleno é numa parede, é num canto, então você vai monitorando por fotos os locais em que tem maior permanência de sol direto para você conseguir adequar a sua horta. Lembrando que como a gente planta em vasos, a gente consegue aí fazer a adaptação. Se você acha que precisa mudar o seu vaso para um local com mais sol ou com menos sol, a gente está tratando de vaso, você consegue fazer essa mudança. Por fim, ficou com alguma dúvida? Comenta aqui embaixo. Um abraço e até mais.